Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Corrida ao Mundial de 2026. A Seleção Nacional acaba de dar um grande passo rumo à qualificação. Os Palancas Negras venceram hoje a seleção de Eswatini por 1-0, no estádio 11 de novembro, num golo solitário de Mabululu. A seleção de Angola venceu por 1-0 o Eswatini em jogo de apuramento ao Mundial de 2026. Os Palancas Negras começaram cedo, logo aos 2 minutos de jogo, com assistência de Gelson Dalla, cabeça afinada de Mabululu, inaugurou o placar. Aos 28 minutos, os adversários começaram a ameaçar. Todavia, o keeper Neblu estava atento e pegava as investidas. Mesmo assim, a seleção angolana adormeceu um pouco e cometia alguns erros, mas conseguiu defender algumas tentativas adversárias. 1-0 registava o placar ao intervalo. Na segunda parte, o selecionador Pedro Gonçalves optou por mexer no ataque. Mabululu deu lugar a Depu, que ficou apacado durante todo o jogo. Quem entrou com outro gás foi Gelson Dalla, que aos 50 minutos voltou a provar os reflexos do adversário. O mesmo Gelson era o que mais criava oportunidades de golo. Houve inclusive um momento que fez uma bicicleta e o adversário travou. O placar permaneceu 1-0 até o final, com vitória de Angola, que somou 5 pontos no grupo D e ocupa agora a segunda posição, ao passo que o Eswatini continua na última posição sem pontuar. Na verdade, este foi o resultado: Angola 1, Eswatini 0. Vamos à conversa agora com o comentador para o desporto, para o futebol aqui na Rede Girassol, Paulo Tomás. Paulo Tomás, boa noite, seja bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Anselmo, boa noite, telespectadores. Vitória importante, 3 pontos para a seleção, mas uma exibição que deixa a desejar. É verdade, valeram apenas os 3 pontos por aquilo que é o objetivo da Seleção Nacional, mas no que diz respeito à exibição, tal como disseste, deixa muito a desejar e estamos aqui a tentar perceber quais as razões. Randiquet teve o papel de falso 10, mas assim teve um pouco de dificuldades a se enquadrar como podia jogar como avançado. Pode estar aí uma das questões. Foi um falso 10, foi um segundo ponta de lança, jogamos no 4-5-1, no 4-4-1-1, talvez isso terá criado aí algum problema de nervosismo para os jogadores, ou quiçá a falta de algum hábito de jogarmos, da seleção jogar em Angola, que as razões foram de alguma forma elencadas pelo Presidente da Federação. A verdade, porém, é que a exibição deixa muito a desejar, tendo em conta aquilo que será o próximo compromisso. Por isso, vamos agarrar-nos pelos 3 pontos conquistados e acreditar que nos próximos 2, 3 dias o treinador encontre aí a questão, ou melhor, os porquês desta exibição, dos jogadores terem travado nos momentos em que era possível avançar. Gelson Dalla esteve bem, mas aí 2, 3 jogadores, David Carmo também esteve bem, outros jogadores não renderam aquilo que se esperava. Vem aí a seleção de Camarões, que vai entrar em ação já amanhã com Cabo Verde. O que podemos esperar da seleção angolana frente aos Camarões? O que é que pode mudar nesta seleção? Acreditar que, em função do poderio do adversário, ganhamos melhor concentração para enfrentarmos os camaroneses, esquecendo a tal questão que está por aí a correr, que a Federação Camarões está com problemas, que já é o normal dos camaroneses, e, acima de tudo, acreditar que os jogadores conseguiram, de alguma forma, adaptar-se, aqueles que vêm pela primeira vez ao país, adaptar-se àquilo que é a pressão e a avalanche de público que tivemos, e então, frente aos Camarões, melhor concentração, talvez bloco médio-baixo, e aí, com o respeito que temos pelos camaroneses, talvez Angola fazer o futebol que nos habituou ou que mostraram-nos no CAN e então vergarmos aqui os camaroneses. Para fechar, nós podemos aproveitar deste problema psicológico que está a passar a seleção dos Camarões também para que nós demos mais um passo. É possível sim aproveitarmos este mau momento ou o momento turbulento dos camaroneses, mas atenção, tenho vindo a dizer isso ao longo destes dias, que problemas na seleção camaronesa é o normal para eles. Desde a era Eto'o, sempre foi uma seleção com problemas e com estes problemas vão vencendo os seus adversários. Por isso, vamos acreditar na nossa qualidade e, acima de tudo, naquilo que foi a boa apresentação que tivemos no CAN, que os jogadores aí estão com qualidade. Agora, o que é que esteve na base desta situação de, nos momentos em que era possível Angola jogar bem, não jogava bem. Nós fizemos uma única jogada de transição ofensiva com qualidade. O que terá acontecido? Será o golo madrugador que transmitiu algum relaxo? Exatamente. Fica aqui então as palavras de Paulo Tomás. Vamos ver o que será de Angola no próximo jogo frente a Camarões no dia 11, ainda assim no estádio 11 de novembro. Obrigado, Paulo Tomás, e vou passar a bola para aqui no Simeão para continuarem o Girassol Jornal.
A Rede Girassol está com as palancas negras na caminhada rumo ao Mundial 2026. Com muita garra e resiliência. Vamos todos ao estádio 11 de novembro apoiar os bravos rapazes e gritar bem alto: Força Angola! Ora bem, seguimos a informar no calor desta emoção da vitória da Seleção Nacional. Outros destaques na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Proteção da criança, preocupações e recomendações que marcaram o encontro provincial realizado aqui na capital do país. Ensino geral, nível de preparação nas escolas de Luanda em vésperas de exames, expectativas no seio dos alunos. E melhoria dos parques nacionais e zonas de conservação. Vice-Presidente da República trabalhou no município de Quissama. Reportagem da semana, dinamização da atividade portuária no país. Infraestruturas estratégicas no plano de aceleração da economia nacional. Mulher na SADC. Reunião ministerial analisa questões do género na região. Fórum Parlamentar da SADC. Angola acolhe no próximo mês a 55ª Assembleia Plenária. Novo desafio. Angola eleita vice-presidente da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Principais assuntos em destaque na atualidade internacional. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. A Assembleia Nacional aprovou hoje a lei revista de antidopagem no desporto. A Lei número 1/24, de 6 de março, foi aprovada por unanimidade pelos deputados durante a 6ª reunião plenária extraordinária. A proposta de lei que altera a lei da antidopagem no desporto foi aprovada por unanimidade, contando com 162 votos favoráveis e nenhum contra ou abstenção, após alterações necessárias. Os representantes dos grupos parlamentares do PRS-FNLA, da UNITA e do MPLA explicaram os motivos que os levaram a votar a favor. Por forma a assegurar a boa reputação do país a nível do mundo e evitar que se tenha surpresa com eventuais sanções que podem resultar das práticas ilícitas e proibidas da dopagem e que às vezes podem culminar com o afastamento dos nossos atletas das competições internacionais, porquanto se espera deles melhores resultados. Conscientes de que esta proposta de alteração salvaguarda o orgulho dos angolanos, votamos a favor. Mais do que cuidar da reputação externa, o Executivo deve investir mais no talento de jovens angolanos, que não se despontam muitas vezes por falta de incentivos e ocupação de tempos livres com ações úteis. Votamos favoravelmente à proposta de alteração da lei antidopagem por estar igualmente alinhada aos pressupostos do PDN 2022-2027 e do programa do MPLA, que assenta num compromisso firme com o desenvolvimento desportivo íntegro e como um instrumento imprescindível
para o desenvolvimento nacional, promovendo não apenas o bem-estar físico e mental dos angolanos, mas como um catalisador para a coesão, unidade nacional, de inserção e integração social, bem como um dos pilares da educação para a cidadania, patriotismo dos angolanos, em particular da juventude amante do desporto. O ministro da Juventude e Desportos expressou satisfação com a aprovação da lei, destacando que reflete um consenso entre os deputados sobre os interesses nacionais. Estou feliz. Mais uma missão cumprida, agora vamos trabalhar com a UADA para formalizar a publicação da lei em Diário da República. Uma das exigências da Agência Mundial Antidopagem para aprovação da lei era a criação de um Conselho Disciplinar Antidoping independente, que deve ser estabelecido no prazo de 180 dias. Nós temos agora um calendário para cumprir, não só em relação a isso, nós vamos criar o Conselho depois de criar a Organização Nacional. Primeiro vamos criar a Organização Nacional e a seguir vamos criar o Conselho Disciplinar. Nós vamos fazer um esforço para, pelo menos em 180 dias, ter o assunto resolvido, porque é também do nosso interesse criar as condições para podermos, de forma antecipada, cuidar dos nossos atletas de outra maneira. Portanto, é isso que vamos fazer. Proteção da criança. Olhamos agora para preocupações e recomendações que marcaram as reflexões no encontro provincial realizado aqui na capital do país. Sob o lema Unidos pela Proteção da Criança, faça do seu município um exemplo, o encontro foi uma iniciativa do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade do Género. O Provincial da Criança é o culminar de um exercício desenvolvido nos 9 municípios que visou auscultar os problemas e desafios enfrentados pelas crianças no seu dia-a-dia. Dos assuntos levantados a nível dos municípios, as crianças mostraram-se preocupadas com a falta de carteira nas escolas e a violência sexual. A diretora provincial de Ação Social, Família e Igualdade de Género, Olga Eduardo André, aludiu que o Executivo ajuizou políticas com vista à proteção das crianças e social dos menores. Temos o programa Caminho do Bem, também uma iniciativa local que visa enquadrar na sociedade ou a inclusão das crianças após atingirem 14 anos. Tem que sair do lar de acolhimento. Portanto, com o apoio de vários empresários, essas crianças fazem formação na Academia do Empreendedor de Luanda e depois são enquadradas em várias empresas do setor público e privado a nível da província de Luanda. Tem também a temática de retirada das crianças de rua, a reunificação familiar, porque o principal lugar da criança é na família. E o governador da província de Luanda sinalizou que o desafio é grande para que cada cidadão, enquanto adulto, compreenda os 11 compromissos da criança. Manuel Homem disse ainda que o compromisso para com a criança deve ser feito com responsabilidade. Mais do que compromisso que cada um de nós deve ter, acima de tudo, a nossa capacidade de sair das palavras para a ação. E é este o compromisso que o Governo Provincial de Luanda quer reiterar. A nossa atenção às crianças deve ser um compromisso que não tem medida. O número 1 de Luanda esclareceu ser importante insistir na proteção da criança. E o compromisso do Governo de Angola e do Governo Provincial de Luanda é de continuar a insistir no programa que visa colocar à disposição das crianças mais escolas, mais espaços para a inclusão da criança, mais espaços infantis que hoje escasseiam-se também na nossa realidade. O Encontro Provincial da Criança é a preparação para o Parlamento Infantil Nacional. Susana Mudilo e Oliveira Francisco vão representar as crianças dos municípios de Talatona e Luanda, no evento onde a criança terá voz e vez. Um dos problemas que mais aflige as crianças é a falta de água, a falta também do saneamento básico. As lixeiras provocam muitas doenças nas crianças. Uma das doenças é o paludismo. Então, devemos prevenir contra essas doenças usando vários protetores, como dormindo com os mosquiteiros
e devem também colocar os chafarizes para que nós possamos ter água a nível do Talatona. Aqui no município de Luanda há muitas crianças que até agora, hoje em dia, não têm possibilidade de estar na escola. E queria saber como que o Estado acompanha esse tipo de retrato de que uma criança não tem a oportunidade de estar na escola. É basicamente isso que nós vamos levar como preocupação ao Parlamento Infantil da Criança. O Parlamento Infantil acontece a 28 de junho e vai juntar crianças das 18 províncias na capital de Angola, Luanda. E mais de 50% dos restaurantes a nível do país não funcionam com o máximo das condições exigidas. O alerta é da ANIESA. A Autoridade de Inspeção Económica e Segurança Alimentar hoje constatou a realidade aqui em Luanda, considera o quadro preocupante. A segurança alimentar é um dos desafios que Angola tem dedicado atenção para controlar e suprir a necessidade que afeta famílias. Apesar dos esforços, problemas como a conservação dos alimentos e não só fazem frente ao plano das autoridades de inspeção. Os dados da Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, ANIESA, apontam que mais de 50% dos estabelecimentos comerciais da rede hoteleira e similares no país apresentam condições preocupantes de salubridade. O seu consumo. Entendemos nós que qualquer alimento ou bem, se estiver mal conservado, mal acondicionado, ainda que esteja dentro das datas conforme, mas ainda assim pode sofrer transformações e fazer mal à vida e à saúde de uma forma geral. É preocupante porque ainda constatamos situações de alimentos mal conservados, fora do prazo de consumo, alimentos contrafeitos, enfim, uma série de questões negativas e que nós temos estado a procurar inibir de uma forma geral. Nos mais de 300 estabelecimentos visitados de janeiro a maio, o alerta soa tanto na produção quanto no consumo. Apresentaram um estado crítico, preocupante mesmo. Mas para esses casos, a nossa medida não é só repressiva, também é de acompanhar que se altere e mude o quadro. Como? Através de visitas permanentes para precisamente perceber se as orientações e conselhos que foram deixados foram acatados para garantirmos então um bom serviço ao nível da sociedade e não só do país de uma forma geral. Com o objetivo de chamar atenção para as ações preventivas, como detectar e gerenciar riscos de origem alimentar, as Nações Unidas escolheu como tema para este ano Segurança dos Alimentos. Prepare-se para o inesperado. Essencial para promover a saúde do consumidor e acabar com a fome, a alimentação segura é dos 17 principais objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nós precisamos daqui da colaboração de todos os consumidores. É preciso haver o espírito da denúncia para que nós, em tempo real, consigamos intervir e pôr cobro a estas práticas, porque não abonam em nada aquilo que é o consumidor e as famílias. Preparação em algumas escolas de Luanda em véspera de exames. A nossa equipa foi medir a expectativa no seio dos alunos. Que começam as provas no próximo dia 17. De forma geral, o nível de motivação é satisfatório. 17 de junho é o dia marcado para as provas finais do ano letivo 2023-2024. Os alunos de várias escolas do ensino geral estão expectantes e perspectivam bons resultados. Para as provas finais, eu digo que já está tudo quase feito, porque já tivemos 2 trimestres e, particularmente para mim, foram bons trimestres com resultados positivos e as expectativas são altas. Eu estou-me a preparar bem para as provas. Temos matérias suficientes para o final do ano letivo e para encarar bem as provas. Embora houve muitas greves e nos atrapalhou também um bocado no desempenho acadêmico, mas nós vamos nos sair bem, sim. No caso de eu e minhas colegas, fim de semana, como eu conheço a casa dela, eu vou lá e ficamos a estudar para as provas. Martinho Pinto é encarregado de educação e disse que a preparação começa mesmo antes do término do ano letivo, com orientações e estudos em grupo, se for o caso. A preparação para o final do ano letivo
começa muito antes do final do ano letivo, nesse caso. Mas principalmente para as provas finais, a preparação tem sido a revisão constante dos alunos da matéria durante o trimestre, durante o ano, sendo que as provas finais é um conjunto do primeiro, segundo e terceiro trimestre. E para o final do ano, para as atividades extraescolares, nesse caso, vai dependendo da faixa etária dos meninos. Já para os responsáveis de instituições escolares, está tudo pronto para o arranque das provas. Estamos bem preparados, apesar de haver algumas falhas, mas isso é próprio. No decorrer do ano letivo, aconteceram vários imprevistos que não são da nossa vontade, né? Mas de uma maneira geral correu bem. Temos mais uma semana de aulas. Dia 17 começam as provas para as classes de transição, que é a 7ª e 8ª classe. E no dia 1 de julho começam os exames para as classes terminais, isto 9ª classe. A greve foi um constrangimento que não foi nada bom para os nossos alunos, nem tampouco para os professores. Para os que vão terminar, eu peço que terminem bem, começaram bem, e para os que venham, venham com mais foco e com mais vontade. Angola, novo desafio junto da Organização das Nações Unidas. Em destaque. Pontos de partida e de chegada. Caminhos para a modernização. O que o nosso Porto de Lobito traz é que hoje nos apresentamos já não como um porto operador, mas como um porto senhorio. Investimento, desafios e perspectivas. Em termos de carga, nós tivemos cerca de 275.385 toneladas. Portos. Exclusivo reportagem da semana. Não perca mais de frente. A implementação de programas e intervenções sobre o género e assuntos da mulher foram analisados em reunião de alto nível que juntou ministros responsáveis na região da SADC. Sobre a mesa esteve a Agenda 2023-2024. Assim como muitos países africanos, Angola ratificou os principais instrumentos internacionais sobre os direitos das mulheres e a igualdade de género e está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em Angola, alcançar a paridade do género consta das prioridades do governo, cumprindo deste modo com os objetivos estabelecidos pela SADC. São palavras da Ministra da Ação Social, que falava esta sexta-feira após a reunião de ministros responsáveis pelo género e assuntos da mulher da SADC, que decorreu em Luanda. A recomendação da SADC é levar esta mulher na tomada de decisão para que atinja a paridade a nível dos cargos políticos e também não só a nível superior em termos de governamental ou na tomada de decisão, mas ele deve começar da base ao topo. E ali na zona intermédia nós ainda estamos com algumas dificuldades. Nós temos 18 governadores, temos apenas 5 governadoras. Nós, em termos de diretoras nacionais, chefes de departamento, portanto, isso vai a todos os níveis e é este o trabalho que nós temos que fazer. Durante a reunião, Angola passou testemunho ao Zimbábue, país que vai presidir a SADC no próximo ano. O encontro contou com a presença da Ministra de Estado para a Área Social e a participação dos ministros responsáveis pelos assuntos da mulher da SADC via remota. As mulheres em todo o mundo continuam a enfrentar barreiras culturais, institucionais e estruturais significativas para a sua participação política e social nos assuntos dos Estados, sobretudo em países mergulhados em conflitos ou que passam por transformações políticas importantes.
Porém, a inclusão das mulheres no processo de paz é irrefutável, devido às responsabilidades que assumem na construção de sociedades pacíficas, na integração social, na humanização das instituições e no fortalecimento da unidade e coesão social. Entre as decisões tomadas sob presidência de Angola, destaque para a criação de métodos que visam prevenir atos de violência doméstica e contra menores, bem como de violação sexual infantil, entre outros problemas. Angola apresentou experiências, como é o caso do nosso Centro de Aconselhamento Familiar, que está ligado ao CISP, mas tivemos um déficit na informação, porque Angola não tem nenhuma casa para acolher vítimas de violência doméstica, principalmente aquelas que são encontradas em determinados locais que depois do atendimento hospitalar não têm um lugar para repousar, como mandam as regras, 3 dias e depois devolvê-la à sua família ou a um lar. Por outro lado, também as questões ligadas ao empoderamento econômico da mulher. Abordamos a questão da literacia financeira, onde Angola também pode apresentar a experiência que tem, porque nós temos o nosso Banco Nacional envolvido. E Angola vai acolher no próximo mês a 55ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, que estará, entre outros assuntos, focada no papel dos parlamentos na promoção de políticas para as energias renováveis. O evento vai igualmente servir para a apreciação dos relatórios das Comissões Permanentes da Igualdade de Género, Promoção da Mulher e Desenvolvimento da Juventude. Durante 5 dias, os parlamentares vão apreciar os relatórios das Comissões Permanentes de Igualdade do Género, Promoção da Mulher e Desenvolvimento da Juventude, do Desenvolvimento Humano e Social. O evento, que vai decorrer sob o lema O papel dos parlamentos na promoção de políticas de energias renováveis e na criação de um mercado energético regional único, vai também analisar os avanços na democratização, boa governação e defesa dos direitos humanos nos países membros e vai ainda apreciar os relatórios sobre o comércio, indústria, finanças e investimento, alimentação, agricultura e recursos naturais. Angola, na qualidade de país anfitrião, trabalha a todo vapor para a recepção dos cerca de 250 delegados da África Austral, prevendo reunir 15 parlamentos dos 16 Estados-membros que compõem a região austral, com a ausência das Ilhas Comores. Segundo o coordenador adjunto da comissão organizadora da 55ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, Pedro Sebastião, estão criadas todas as condições humanas, materiais, técnicas, logísticas e de segurança do evento no Palácio da Assembleia Nacional. À margem da Assembleia Plenária, será realizada a reunião do Comitê dos Secretários-Gerais dos Parlamentos membros do Fórum Parlamentar da SADC nos dias 29 e 30 de junho. São as notícias no Girassol Jornal. Tem mais. Primeiro intervalo a seguir. E ainda a reportagem da semana, a dinamização da atividade portuária no país, infraestruturas estratégicas no plano da aceleração da economia nacional. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Regresso, atualidade fora de portas em destaque. Burkina Faso, Mali e Níger, com cerca de 3 milhões de deslocados em apenas 4 anos. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Olá, Emília. Boa noite a todos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apelou a uma ação internacional imediata para que se evitem mais deslocações forçadas no Sahel, onde a crise humanitária se agrava devido ao terrorismo e alterações climáticas. Cerca de 3 milhões de pessoas fugiram das suas casas no Burkina Faso, Mali e no Níger nos últimos 4 anos devido aos conflitos em curso há vários anos. O Acnur revela
que a falta de abrigo adequado, água potável e de saneamento básico agravam as condições de vida destas populações. Outras notas internacionais, acompanhem. 50 pessoas, incluindo 3 cidadãos norte-americanos, compareceram nesta sexta-feira num tribunal militar na República Democrática do Congo. Os alegados autores da tentativa de golpe de Estado, no dia 19 de maio deste ano, começaram a ser julgados em Kinshasa. No total, 53 pessoas são acusadas de terem participado no que as autoridades classificaram como tentativa de golpe de Estado e são suspeitas da prática dos crimes de atentado, terrorismo, posse ilegal de armas e de munições de guerra, tentativa de homicídio e associação criminosa. Recordo que no final da noite do dia 19 de maio, várias pessoas atacaram a casa do ministro Vital Kamerhe. Nessa noite, 4 pessoas morreram e as forças de segurança detiveram 40 pessoas. A Guiné Equatorial e a Rússia assinaram um acordo para que instrutores militares russos treinem o exército do país, anunciou o vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mang. Na noite de quinta-feira, o vice-presidente equato-guineense disse: a Guiné Equatorial e a Rússia assinaram um acordo de formação militar. Trata-se de um acordo que vai permitir que instrutores russos se desloquem ao país para formar soldados de diferentes ramos do Exército Nacional. Discutimos também a capacidade militar da Guiné Equatorial para garantir a segurança de qualquer evento organizado pelo nosso país. Este ponto reforça a candidatura apresentada pelo nosso país para organizar a próxima Cimeira Rússia-África, acrescentou. Durante o encontro realizado na casa de campo do líder do Kremlin, Teodoro frisou: gostaria que reforçássemos também a cooperação em matéria de segurança e defesa, uma vez que a Rússia tem apoiado a Guiné Equatorial. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, afirmou que as forças armadas do país devem estar prontas para uma guerra até 2029. Durante o discurso na Câmara Baixa do Parlamento, o responsável disse que as mulheres e homens fortes devem estar preparados para defender o território alemão numa emergência. A nova estratégia de defesa da Alemanha é uma mudança na antiga cultura de cautela militar do país pós-Segunda Guerra Mundial. Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin alertou que a Rússia poderia fornecer armas de longo alcance para atacar alvos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em resposta aos países que permitiram que a Ucrânia usasse as suas armas para atacar o território russo. Está contada a atualidade internacional. Kini Simeão, continuação de um bom jornal. Obrigada, Emília, pelas informações. Até amanhã. Muito bem, estamos juntos, Emília. Dinamização da atividade portuária no país. Reportagem da semana. Em destaque. Pontos de partida e de chegada. Caminhos para modernização. O que o nosso Porto de Lobito traz é que hoje nos apresentamos já não como um porto operador, mas como um porto senhorio. Investimento, desafios e perspectivas. Em termos de carga, nós tivemos cerca de 275.385 toneladas. Portos. Exclusivo reportagem da semana. Não perca, é daqui a pouco. Angola assumiu um novo desafio junto da Organização das Nações Unidas a partir desta quinta-feira. Trata-se da vice-presidência da 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. A eleição aconteceu em Nova Iorque. 18 anos depois de ter ocupado a vice-presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas, Angola volta a estar entre os 21 vice-presidentes deste órgão das Nações Unidas. Com esta eleição, Angola poderá participar dos preparativos da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas a ter lugar em Nova Iorque em setembro deste ano. Angola assume esta posição pela quarta vez. A primeira vez foi em 1995, depois em 2006, 2007 e agora, passado cerca de 18 anos, voltamos a assumir esta responsabilidade num período internacional, num contexto internacional complexo, de maneira que teremos grandes responsabilidades no apoio, na gestão comum daquilo que serão os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas a partir de setembro
deste ano até setembro do próximo ano. Para este especialista em relações internacionais, esta eleição é a prova de que Angola tem feito o trabalho de casa e seus quadros estão prontos para assumir posições importantes na arena da diplomacia mundial. É um espelho que se apresenta da capacidade que Angola tem de exercer a sua diplomacia de influência a nível das Nações Unidas e também vem demonstrar que os quadros a nível de Angola estão capacitados e preparados para desenvolver todo um trabalho que possa levar à prosperidade, às concertações a nível do mundo. É um passo importante. Insere-se na estratégia do Sr. Presidente de dar maior visibilidade e Angola assumir uma posição mais assertiva na comunidade internacional durante este período que antecede, sobretudo, os 50 anos da nossa independência. Como Vice-Presidente, nós temos a responsabilidade de apoiar o Presidente na gestão dos trabalhos da Assembleia Geral. Angola passa a ocupar uma das 5 vagas destinadas a países africanos como a Argélia, o Ghana, o Madagascar e o Senegal. Nelson Pereira de Souza vê com bons olhos o contínuo crescimento da influência de Angola a nível do continente africano. Para este analista, temos de estar preparados para que no futuro próximo diplomatas angolanos ocupem cargos de chefia a nível das Nações Unidas. Todo e qualquer soldado almeja ser um general e não seria nada de esperar que Angola almeje um dos angolanos poder servir as Nações Unidas na sua maior instância, que é ser o presidente das Nações Unidas, que nós tratamos não por presidente, mas acaba presidindo as Nações Unidas, chamado secretário-geral. Temos que ter essa ambição, temos que trabalhar para isso. A diplomacia é isso mesmo, ela representa as dinâmicas do mundo e pelo tempo que viemos desenvolvendo a nossa interação diplomática, todo o trabalho a nível das Nações Unidas, nós já merecemos, não é proibido sonhar. Angola tem se destacado na arena internacional. O Presidente da República é o mediador oficial dos conflitos Ruanda-RDC, na qualidade de campeão para a paz e reconciliação em África. Angola preside também a SADC, Comunidade de Países da África Austral, bem como a OACP, Organização dos Estados da África, Caraíba e Pacíficos, bem como a sub-região dos Grandes Lagos. Está para breve a certificação do aeroporto de Catumbela, em Benguela, para a categoria internacional. A garantia do ministro Ricardo Abreu, que falava à margem do 15º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, que acontece em Benguela. O ministro dos Transportes garantiu em Benguela que está para breve a certificação do aeroporto de Catumbela para a categoria de aeroporto internacional. Ricardo de Abreu falava para a imprensa à margem do 15º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes na cidade ferroportuária do Lubito. Foi também aqui apresentado o programa de consolidação de reformas estruturais, portanto o PROCREST, que é um programa que pretendemos aprovar para garantir que os nossos órgãos de regulação, supervisão e fiscalização estejam devidamente capacitados para poderem de forma eficaz e eficiente exercerem as suas funções. Vamos depois falar também sobre os projetos do setor, naquilo que temos e, obviamente, esta questão crítica de melhoria das nossas infraestruturas, entre as quais, obviamente, as infraestruturas aeroportuárias, onde teremos um capítulo especial sobre a certificação do aeroporto de Catumbela, permitindo que voos internacionais venham para a província e para Catumbela, para o aeroporto de Catumbela, quer também servir de eventual aeroporto de divergência, caso haja necessidade de alguma aeronave pousar aqui por razões de emergência. Ricardo de Abreu falou igualmente sobre o ponto de situação da dinamização do porto de Lubito, tendo referenciado como um dos frutos a transportação de minérios. Já começou o exercício experimental do transporte de minério da República Democrática do Congo e também da Zâmbia pelo corredor. Esse fator vai
e está já a criar falo do agronegócio, falo da indústria, falo também da exploração mineira aqui ao longo das províncias deste corredor. No rol do 15º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, o governador de Benguela destacou no seu discurso o corredor do Lobito como um dos potenciais do setor dos transportes. Constitui em si uma resposta para esta ingente necessidade de transformarmos a nossa província, em particular e o país em geral, numa plataforma que responda efetivamente aos desafios do setor, destacando-se neste sentido o corredor do Lobito como uma alavanca inquestionável para o alcance deste objetivo, tendo em conta toda a sua envolvente, cujo potencial propiciar a criação de uma economia autossustentável, unindo oceanos e, consequentemente, a geração de mais desenvolvimento e mais postos de trabalho, onde a juventude certamente sairá na linha da frente. O 15º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, que decorreu na cidade dos Flamingos, juntou participantes de todo o país que, durante 2 dias, discutiu assuntos ligados ao setor dos transportes em Angola. Foram hoje a enterrar no cemitério da Santana os restos mortais do brigadeiro Domingos de Oliveira. Lembrado como o filho que dedicou parte da sua vida às causas da nação, Domingos de Oliveira morreu no passado dia 2 de junho. A morte é uma certeza, mas continua a surpreender a humanidade. É que, em algumas vezes, ela chega sem avisar, quebrando a estabilidade de uma família. Hoje, Angola despediu-se de um filho que partiu para outra dimensão da vida, no passado dia 2 de junho. Trata-se do brigadeiro reformado Domingos de Oliveira, Yaya, como era carinhosamente tratado. Conciliador, amigo, mas também muito rigoroso, muito rigoroso. Eu me lembro que quando eu vivi com ele em 2015, ele fazia a casa de um quartel, mas era muito um pai amigo, companheiro e muito carinhoso. O malogrado dedicou parte da sua vida às causas da nação, em que se destacam a conquista e preservação da independência nacional, defesa e salvaguarda da integridade territorial e do normal funcionamento das instituições democráticas. No ramo político, o brigadeiro Domingos de Oliveira foi um homem que desde cedo abraçou as fileiras do partido MPLA. Desde os seus 20 anos, a causa da libertação de Angola, a luta pela independência, pela defesa da soberania e integridade territorial e desenvolvimento econômico. Portanto, é um momento triste. Estamos a prestigiar um camarada que foi muito recentemente condecorado por Sua Excelência Presidente da República com medalha de mérito militar. Portanto, só isto e os depoimentos que aqui pudemos ouvir demonstram aquilo que ele foi. Os antigos combatentes e veteranos da pátria, bem como o país, perderam um comandante que será lembrado sempre com carinho, admiração e muito respeito. O brigadeiro foi a enterrar nesta sexta-feira no cemitério da Santana. Foi um grande combatente, tinha os seus ideais bem vincados em relação à luta de libertação nacional, lutando contra o colonialismo português. Portanto, é um camarada que deu tudo, né? Temos essa imagem do nosso falecido brigadeiro Yaya. Conheci o camarada Yaya em Leopoldville em 1964, onde trabalhou com muitos dos camaradas. Fizemos parte de algumas missões, trabalhos na segunda região com a fronteira, em Dolizy. Domingos de Oliveira, Yaya, nasceu aos 5 de outubro de 1942, num Zeto, província do Zaire. A par da sua trajetória político-militar, o malogrado ficou também conhecido a nível nacional e internacional por ser protagonista do filme Sambizanga, baseado no livro de Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier.
E há cada vez mais mortes a acontecer devido à aplicação de jarda, procedimento estético adotado maioritariamente por mulheres na luta pela busca do chamado corpo perfeito. Atos de sensibilização contra esta prática, que não é aconselhada pelos especialistas de saúde, por causa das implicações e consequências, aconteceram aqui em Luanda hoje. O fenómeno da jarda, termo usado para o aumento do volume dos glúteos nas mulheres, tem levado muitas delas a situações extremas de complicações na saúde e, em alguns casos, até riscos de perderem a vida devido a este procedimento estético. A cantora angolana Samara Panamera, uma das artistas que enfrentou duras consequências por conta da jarda, agora dedica-se a alertar outras mulheres sobre os perigos associados a esta prática. Falo na primeira pessoa porque eu também fiz o uso da mesma, que graças a Deus deu-me retorno, passei por certas situações cirúrgicas e que agora já estou bem. Abracei esta causa como embaixadora, porque há muita juventude a morrer, tem muita juventude a cair no mesmo erro sobre o mesmo procedimento e não temos só o uso da jarda, ou bem dizer a chamada progesterona. Hoje também está a vir muitas outras coisas que estão a injetar no corpo. Cada uma dessas coisas mata rápido e mata bonito. Só que bonito é você que vai embora e deixa a sua família a sofrer. Nesta sexta-feira, mais de 200 adolescentes e jovens de uma instituição de ensino em Luanda participaram de uma sessão de consciencialização sobre as causas e consequências do uso da jarda. A iniciativa faz parte do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, que busca educar e prevenir a juventude sobre vários temas sociais. Não iremos parar por aqui, nós iremos a 18 províncias. Este é o lançamento de muitas atividades que o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor irá de fazer dentro das comunidades, visita nos hospitais, visitar mesmo também aquelas que são as doentes que estão com a jarda, visitar também nos mercados e diretamente ao encontro de todo e qualquer jovem. Esta diretora de escola enfatizou a importância de tais palestras para a fase adolescente, ressaltando que é fundamental educar os jovens para que façam escolhas seguras. Os nossos alunos estão bem conscientes que o corpo não define a pessoa. Não é? Nós devemos ser fortes psicologicamente, com conhecimentos adequados, para podermos então contribuir para a nossa sociedade. Os meninos retiveram as lições aprendidas e se comprometeram a levar esses conhecimentos para a vida. Temos que saber que nem todas são do mesmo jeito e temos que aceitar nossas parceiras do jeito que são. E não acho que é necessariamente a mulher ter um corpo muito vulgar, que é para chamar a atenção dos homens. Sinto-me bastante confortável com o meu corpo, porque eu acho que é algo normal, né? A pessoa está na fase da adolescência, a pessoa está em fase de crescimento. E eu acho isso, sim, algo bonito, algo bom. Informações médicas indicam que a jarda acontece devido à introdução de hormônios no organismo e algumas substâncias como o famoso caldo de tempero alimentar. A aplicação dessas substâncias pode provocar complicações sérias, como problemas renais, respiratórios e cardíacos. Mais um intervalo, fique para ver daqui a pouco a reportagem da semana. Que vamos abordar a atividade portuária no país e o contributo para o desenvolvimento da economia nacional. O intervalo é breve, não saia daí, até já. Estamos de volta. A Vice-Presidente da República trabalhou hoje no Parque Nacional da Quissama. A missão visou constatar o quadro de preservação da biodiversidade na Reserva Natural. E enquadra-se na senda do plano de recuperação e melhoria dos parques nacionais e também das zonas de conservação. Um abraço que representa o garante da educação ambiental, conservação e salvaguarda da biodiversidade animal. André Domingos, aluno da Escola de Sensibilização Ambiental 7008 do Parque Nacional da Quissama, em nome dos demais colegas, endereçou uma mensagem à Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que visitou nesta sexta-feira o parque e mostrou-se feliz com o conhecimento dos pequenos. Solicitamos a reabilitação e construção de mais salas de aula, visto que a nossa comunidade não tem escola do primeiro e do segundo ciclo, pelo que
somos obrigados a sair da sede do município para outros municípios à procura do saber. Tenho que dizer-vos, crianças pequenas, sobretudo avós, comunidade da Kisama, crianças da escola 7008, da sala anexa do Cauá, que hoje eu vou regressar à minha casa muito feliz por vos ter conhecido e muito feliz por ver quão pequenos vocês são, mas na verdade quão grande é a vossa sabedoria e o vosso conhecimento. Localizado no município da Kisama, com uma área ocupacional de quase 10 mil km², a Reserva Natural enfrenta alguns desafios, como a fiscalização e vigilância da flora e da fauna para o combate à caça furtiva. Apesar disso, o Parque Nacional da Kisama beneficiou recentemente de investimentos para melhorar a sua atração turística. O Parque Nacional da Kisama vai reunindo condições para atrair mais e mais turistas, como se tem observado nos últimos meses, trazendo mais receitas para os cofres do Estado e alguns benefícios diretos para as comunidades locais, como está previsto no Decreto Presidencial 110/24 de 9 de maio. Sobre as taxas de acesso e utilização das áreas de conservação ambiental, que orientam um investimento de 10% para as comunidades locais. Nós temos 10 mil km² para cobrir, só temos 101 homens, o que faz com que não conseguimos cobrir toda a área do Parque Nacional da Kisama. Mas também lhe dizia que é por isso que investimos mais nas novas tecnologias para estender a nossa área de fiscalização. Nós precisaríamos, no mínimo, 500 homens, não é? Com quem diz 400 homens a mais, para nos garantirmos que a fiscalização é bem feita e que a vida selvagem é protegida. Dada a sua extensa densidade territorial, a vice-presidente da República entende que o setor privado joga um importante papel para a preservação da biodiversidade animal. O parque é grande, temos que investir mais na fiscalização. Estamos agora envolvidos na maior capacitação dos fiscais para que eles dominem as tecnologias, para que possam fazer uma fiscalização e uma vigilância efetiva do parque, para contrariar esta grande pressão que ultimamente a fauna tem sido alvo, que é a caça furtiva. O setor privado é um grande parceiro nesta grande missão que o Estado tem de conservar a biodiversidade. Com uma população de cerca de 3 mil animais, a vegetação do Parque Nacional da Kisama varia das margens do rio Kwanza para o seu interior, que possui uma floresta densa e aberta. Pois, e hoje tem a visão de Ismael Mateus, é daqui a pouco, depois do Girassol Jornal. Por enquanto, a reportagem da semana, olhamos para a dinamização da atividade portuária no país. O retrato das infraestruturas estratégicas no plano da aceleração da economia nacional, o ponto de situação com a assinatura do Custódio Jacinto. O que o nosso Porto de Lobito traz é que hoje nos apresentamos já não como um porto operador, mas como um porto senhorio. Em termos de carga, nós tivemos cerca de 275.385 toneladas. Os portos são elementos de suma importância para a economia de qualquer nação. São as principais portas de entrada e saída do comércio externo. E em Angola não é diferente. Em Luanda, a gestão do porto é feita pelo grupo Abu Dhabi Ports,
empresa que vai avançar com um investimento de 400 milhões de dólares durante as próximas 2 décadas para modernizar o terminal polivalente do Porto de Luanda. Mais de 90% das importações angolanas chega ao território nacional por via marítima, o que reforça a aposta do Estado angolano na reconstrução de várias infraestruturas necessárias para fazer face ao aumento do tráfego marítimo e da capacidade de descarga e desalfandegamento, assim como na reabilitação dos portos existentes ao longo do território. Hoje começamos esta série no porto do Namibe. É o terceiro maior porto do país e a maior plataforma logística do sul de Angola. Neste momento recebe obras de requalificação e ampliação dos seus terminais. O nosso executivo aposta no desenvolvimento das suas infraestruturas portuárias e hoje nós temos o projeto integrado da Bahia que irá elevar o porto para patamares cimeiros relativamente a outros portos. O projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique conta com financiamento estrangeiro no valor de 600 milhões de dólares e prevê a construção de um novo terminal de contentores de 288 metros de extensão. O projeto reserva ainda a construção de uma ponte-cais de 520 metros de comprimento e após a sua inauguração poderá atracar no Namibe o Panamax, considerado um dos maiores navios petroleiros do mundo. Quando concluído, o porto mineraleiro poderá exportar minério de ferro de Cassinga na província da Huila para países como a Zâmbia, Namíbia, Portugal e China. Um dos grandes objetivos é de facto estendermos os nossos corredores ferroviários para os países vizinhos, seja a Namíbia, seja a República da Zâmbia. Neste caso, este investimento irá também ficar no âmbito da concessão enquanto obrigação de investimento por parte do concessionário. Portanto, prevemos aí então garantir a extensão hoje do caminho de ferro de Moçambique, que para em Menong e que se irá projetar para Mavinga e Rivungo e para o sul, aqui a nível da província do Cunene para a Namíbia. Até maio deste ano, escalaram o porto do Namibe cerca de 40 navios e um volume de cargas de mais de 275 mil toneladas que geraram a favor do Estado angolano mais de 4 mil milhões de kwanzas. O porto do Lubito tem agora uma nova gestão para o seu terminal polivalente. É a Africa Global Logistic, empresa que vai explorar este terminal durante os próximos 20 anos. Este é mais um desdobramento integrado no chamado Corredor do Lubito, que também inclui a concessão privada do transporte de carga no caminhão de ferro de Benguela. Hoje nos apresentamos já não como um porto operador, mas como um porto senhorio. Isto é, hoje praticamente foram concessionados os nossos terminais e foi a entrega, como é do vosso conhecimento, o terminal polivalente, que é o terminal de contentores e o terminal de carga geral, a AGL, e também foi concessionado e entregue, como é óbvio, a LAR, o terminal mineraleiro. Daí que nós hoje somos fundamentalmente a autoridade portuária, cuja ação fundamental hoje reside na regulamentação de toda a atividade portuária e na fiscalização dos atos dos operadores. Em 2023, o Porto do Lubito processou 1.500.000 toneladas de vários tipos de carga. A meta é aumentar para 2 milhões o volume de cargas e, consequentemente, as suas receitas. Nós, nos últimos anos, produzimos praticamente
cerca de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil toneladas de cargas e que resultou em receitas entre 17 mil milhões e 15 mil milhões. Acreditamos que, à medida que o tempo for passando, à medida que se for aumentando a produção e a produtividade, vamos ver nos próximos tempos aumentar as cargas e, concomitantemente, as receitas. Atualmente, com 721 trabalhadores, a nova gestão do terminal multifunções tenciona investir, ao longo do período da concessão, 4 milhões de dólares em formação técnico-profissional e 200 milhões de dólares norte-americanos em novos equipamentos e novas tecnologias. Estas iniciativas visam modernizar, tornar o porto mais competitivo e aumentar a produtividade dos atuais 15 contentores por hora para os 40 contentores por hora. Tem direito à reposição amanhã. Pois é. Terminamos a edição de sexta-feira de Girassol Jornal, com os nossos cumprimentos e agradecimentos de sempre. Amanhã, à mesma hora, estarão cá Janete Meio-Dia e Adilson Garcia. Esta equipa vai regressar apenas na segunda-feira. Então desejamos bom fim de semana. Tem a seguir a visão de Ismael Mateus. Boa noite. Até amanhã.